E agora, Vanderlei, é sobre os relatórios, tá? Agora é a cereja do bolo. Então, os relatórios aqui, eles só são possíveis você visualizar eles e ter a informação correta se tudo aquilo que eu mencionei no vídeo anterior com relação aos lançamentos estejam coerentes, obviamente, né? Então, para que você tenha um fluxo de caixa diário, mensal, tudo que você controla o financeiro, tudo isso aqui tem que estar muito bem preenchido e alimentado para você visualizar isso aqui. Os relatórios é tudo automático, tá? Você só vai fazer filtros. Eu quero enxergar o resultado do posto A, do posto B, de todos os postos, do dia tal, do dia Y. Então, o relatório é 100% automático e vem tudo da base de lançamentos, beleza? Fluxo de caixa diário. Vou clicar aqui, ó. Então, vamos lá. Esse aqui é a cara do fluxo de caixa diário, beleza? Então, o que nós temos aqui? Esses filtros aqui em cima para você visualizar aqui embaixo as informações. Então, eu filtro por um posto específico ou todos os postos, beleza? Eu filtro o mês que eu quero visualizar o fluxo de caixa do dia, ou seja, eu estou olhando aqui o fluxo de caixa diário no dia 1 do 6, 2, tal, porque junho está selecionado aqui. Se eu colocar abril, ele já muda para abril aqui, tá vendo? Do ano de 2026. Então, um posto específico ou todos, o mês, o ano. E se eu quero enxergar tudo que está lançado na planilha, ou seja, tanto aquilo que eu já recebi, aquilo que eu já paguei, ou eu quero olhar somente o que já pagou, ou que eu recebi. Ou seja, quando você olha o status de pagamento pago, realmente é aquilo que saiu ou entrou dinheiro, certo? Se você coloca todos, ele vai pegar tanto aquilo que realmente saiu e entrou, quanto aquilo que está previsto. Então é legal você ter essa visão separada. Então, qual que é a minha previsão de caixa lá para o dia tal? Se você deixar todos, você vai ter exatamente a previsão correta. Por quê? Você já vai ter aquilo que tem realmente recebido e aquilo que está previsto receber. Você gera essa previsibilidade de caixa, tá? Então, cara, é uma planilha excepcional. Substitui realmente um sistema aí, tá? E aí, ó, conforme você coloca aqui os filtros, aquilo que estiver lançado lá nas bases de lançamentos, ele vai trazer aqui, ó. Ó, eu estou olhando aqui então todos os postos em maio de 26 e todas as formas de pagamento. Lá no dia 8 do 5, eu tive um total de entradas de receita de 3.990, não tive nenhuma saída, o meu resultado do dia ficou positivo e meu saldo acumulado é de 3.990. O saldo de amanhã, ó, ele vai levando esse mesmo saldo. Então, ó, aqui eu tive um lançamento, olha que interessante, a planilha ela vai se modelando aqui. Eu tive um lançamento mais receita lá no dia 24 do 5, saiu um volume maior aqui, então ficou com menos 100 de resultado nesse dia, mas como eu tinha caixa, eu acabei ficando ainda no positivo, né? Eu tinha 3.990 e ficou 3.890, porque diminuiu 100. No outro dia entrou 600, ficou positivo, entrou mais 600, e aí vai embora. Junho, saldo positivo, que é o resultado, ele está acumulando, né? Então, conforme você lança lá, você está tendo esse fluxo de caixa dinâmico, beleza? Isso tudo lá do lançamento, entradas e saídas. Da onde vem esses números aqui? Eu deixei aqui um resuminho, ó. Entradas. Tudo que você lança lá em vendas diárias de combustível, vendas de combustíveis a prazo, outras receitas e aportes financeiros. As saídas são compras de combustíveis, abastecimentos internos, despesas do posto, retiradas financeiras e taxas de cartão. Então, aquilo que você lança lá e coloca os seus status, ele vem para cá de forma automática, referente ao mês aqui específico, tá? Então, fluindo naturalmente. Aqui você tem a opção de olhar tudo ou posto por posto, beleza? Ó, conforme você muda aqui, tá vendo que os números estão mudando, por quê? Ele está entendendo somente os lançamentos de cada um aqui, ó. Então, você vai mandar para o seu gerente, o que é que seu gerente olha lá, ó, posto E aqui, é o Eugênio que é o responsável. Ó, então, esse é o fluxo de caixa do dia, como está entrando, como está saindo, beleza? Então, aqui você tem esses filtros e você visualiza tudo isso aqui de forma dinâmica. Apenas muda aqui e ele já traz aí todo o resultado de forma automática. Obviamente, se tiver lançamento, né? Não está trazendo nada aqui porque não tem nenhum lançamento lá específico para esses registros aqui que eu estou selecionando. Beleza? Vamos voltar. Aí nós temos um fluxo de caixa mensal. Aquele é diário, dia a dia relacionado a um mês, e aqui já é mais consolidado. Muito interessante também, tá? Então aqui, ó, você também tem um filtro, você pode olhar todos os postos ou um específico, o ano e o status de pagamento. Se você só aquilo que já pagou e recebeu ou tudo, tá? E aqui ele já traz um pouco mais detalhado por tipo, tá vendo? Ó?
Então, saldo inicial do mês, quanto que eu iniciei o mês de janeiro, fevereiro e assim por diante daquele ano. Então, tudo isso aqui dinâmico e automático e com certeza da forma correta, tá? Então, ele vai te trazendo essas visões aqui, tudo automático. Então, o que ele traz, tá, Vanderlei? Por exemplo, aqui eu tô falando que em abril eu tive uma receita total de R$30 mil em todos os postos, né, de pago. Vou deixar aqui todos os lançamentos. Vamos ver se ele muda. Ó, 31.044. Desses 31, 22 mil foi de vendas diárias, 4 mil de a prazo, outras e assim por diante. Ele traz aqui o resultado consolidado e o detalhamento de qual categoria. E eu tive despesas de 20 mil, beleza? Então, ó, meu resultado de em abril foi de R$10 mil positivo, certo? Então, qual que é o meu saldo em caixa? Como eu comecei a planilha aqui, o meu saldo é isso aqui, ó, 10.394,72. Perceba o seguinte, se eu tiver um lançamento lá de saldo inicial, é aqui que eu vou movimentar. No fluxo diário também, tá? Tá vendo que aqui ele trouxe 10.394,72, exatamente conforme o lançamento que eu tenho aqui? Eu vou fazer um exemplo aqui só para você entender que esse saldo de caixa, se eu colocar R$1.000 de saldo inicial lá no início, aqui vai vir para 11.394. Eu vou ter o resultado do mês, conforme os lançamentos, mas como eu startei a planilha com um valor, ele tem que somar aqui, tá? Vamos fazer esse exemplo lá. Vou pegar qualquer posto, saldo em caixa inicial, vou colocar aqui R$1.000, certo? Ó, vamos voltar lá, fluxo de caixa mensal. Tá vendo? 11.394 tá corretíssimo. Por quê? Uma coisa é o resultado do mês, aquilo que eu realmente lancei na planilha que aconteceu. Mas o meu saldo em caixa, eu tenho que considerar aquilo que eu startei inicialmente na planilha. Então, 31 menos os 20 daria os 10, né? Os 10.394. Porém, como eu coloquei R$1.000 como saldo inicial para startar a planilha, ele já contempla aqui também, tá? Então, é uma planilha, ó, que ele vai fazendo um X aqui, ó. Como que eu terminei abril? O saldo em caixa de 11 mil. Como que eu inicio maio? Com o saldo que eu finalizei abril, certo? E aí ele vai fazendo essa conta, ó. Comecei o mês de maio com 11 mil, vendi 7, uma despesa de 3, 4 positivo, os 11 mais os 4 que eu tinha somou 15, começou o mês seguinte com 15 e assim por diante. Planilha perfeita, fluxo de caixa rodando de forma simultânea, tá? Se eu colocar aqui 2027, ó, meu saldo 15 mil, tudo zerado, mas meu saldo em caixa continua. Por quê? É dinâmico, né? Ele continua. Enquanto eu não lançar nada ali, esse é o meu saldo que eu tenho em caixa, beleza? Então, a planilha funcionando perfeitamente. Resultado comparativo por posto, tá? Então aqui também, ó, aqui por regime de competência, tá? O que é regime de competência? Aquilo que eu lancei, independente se eu recebi ou não. É a data do lançamento. Então, é muito importante isso aqui, tá? Alguns relatórios, por exemplo, o fluxo de caixa diário e o mensal, ele obviamente ele vai pegar sempre aquelas bases que você colocou, se você já pagou ou está a receber, né? Então vamos voltar lá no lançamento, por exemplo, ó, ele pega essa data aqui, ó, para você determinar se o fluxo de caixa vai considerar aquilo que você já pagou ou recebeu ou aquilo que você tem para pagar, certo? E tem relatórios, por exemplo esse aqui, que é por regime de competência. Ele não vai ler essa data aqui, ele vai ler essa data aqui, ó. Beleza? Na contabilidade tem muito isso. Então, eu tive uma despesa do posto de material administrativo dia 24/4, independente se eu paguei lá no mês seguinte, tá? Então, aquele relatório é data de competência, beleza? Mesma lógica. Você filtra um mês aqui em cima, ele vai relacionar os 20 postos e você vai ter essa visão geral de como que está o andamento de cada um de forma visual. Olha que bacana. Então, o posto A, eu tive um resultado em abril de 15 mil, o posto B deu menos resultado, o posto C ficou negativo e assim por diante. Você tem uma visão completa dos 20 postos juntos de um mês específico. Ó, se eu colocar janeiro, não tem nada, fevereiro, porque não tem lançamento. Se eu colocar todos, também ele tem que trazer todos os resultados aqui. Na verdade, esse relatório aqui eu não vou deixar todos, tá? Eu quero que isso aqui você olhe somente o mês específico para você ter uma visão mais clara. Não faz sentido olhar todos. Ele nem está funcionando aqui, eu vou tirar ele, porque daí você tem uma visão somente daquele mês. Eu quero saber como está o mês tal. Aqui você tem essa comparação posto a posto, tá? Mas sempre esse aqui por regime de competência. Mesma coisa, receitas são esses lançamentos que você fez lá e despesas esses. Então, esse número que você olhar aqui, você tem que validar por esses lançamentos que você fez lá. Tá joia? Vamos voltar. Contas a pagar por fornecedor. Ó, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é um relatório dinâmico e automático.
beleza? Então o que eu tenho aqui? Para você enxergar aqui o que você tem para pagar por fornecedor em uma data específica. Olha que interessante. Vamos supor que eu quero ver no posto A o que eu tenho para pagar, que eu tenho que desembolsar, que vence entre o dia 24 do 4 e 25 do 4, por exemplo. Opa, então o fornecedor horário eu tenho que pagar R$200. Dinâmico. Se eu colocar aqui 30 do 4, ele não trouxe, ele continuou os 200 porque não tem nada lançado lá. Mas se eu tiver lançado, ele vai trazer isso aqui para mim, o resultado. Ó, eu quero ver todos os postos. Quanto que eu tenho que desembolsar nesse período aqui? Opa, 3.590. Eu tenho que pagar o fornecedor C e eu tenho que pagar o fornecedor A, certo? Então, conforme você coloca aqui a data de vencimento, se tiver lançamento lá, ele vai trazer tudo que você tem a pagar. Então, por fornecedor, beleza? Aqui eu coloquei para filtrar até 90 dias, para não ficar algo nada muito extenso, né? Então, eu quero saber o que eu tenho para receber na próxima, o que eu tenho para pagar na próxima semana, no próximo mês, para não ficar algo muito longe. Então, filtra no máximo 90 dias. Mas você sempre tem que colocar duas datas, né, como referência. Ah, mas eu quero saber um dia específico que eu tenho para pagar na semana que vem, no dia 5 do 5. Não tem problema. Pode vir aqui colocar 5 do 5 e 5 do 5. Se tiver algo lançado lá nesse período a pagar, ele vai trazer aqui por fornecedor. Beleza? Dinâmico. E nós temos também o por período. Ó, olha que interessante. É a mesma lógica, porém, ó, você consegue também filtrar o posto ou todos os postos, um fornecedor específico ou todos os fornecedores e a data de vencimento de até. Quando você coloca esse intervalo de data aqui, ele traz exatamente aqui, ó, o que você tem para pagar naquele dia específico daquele fornecedor. Então, por exemplo, fornecedor A, eu tenho que no dia 25 do 4 eu tenho um boleto, uma nota que vence de R$200, certo? Se eu colocar todos aqui, ó, 3.590. No dia 24 do 4 eu tenho 3.390 para pagar e 25 do 4, 200. Eu tenho que desembolsar nesses dias aqui 3.590. Ah, eu quero ver um posto específico. Só filtrar aqui, ó. Posto A é 200, posto B não tem nada e assim o posto C que é os 3.390. E aqui você determina. Então, eu quero lá de 24 do 4 a 25 do 4. Coloquei aqui, também que já diminuiu aqui esse range. É exatamente isso. O que eu colocar aqui, ele traz para cá e traz o somatório se eu tenho algo para pagar daquele período específico, tá? Então, relatórios super dinâmicos e automáticos. E o mesmo de contas a receber, né? Então, eu tenho a pagar e a mesma visão para receber. Então, vamos supor, o que eu tenho para receber dos meus clientes de um período X ao período Y? Aqui vai trazer tudo. Ah, eu tenho para receber do cliente João 500, do Carlos 500, aqueles pagamentos, aquelas vendas a prazo, né? Às vezes você tem contrato com empresas e tal. O que você quer saber o que você tem para receber? É aqui que você vai colocar nesse relatório. Ele vai te trazer exatamente tudo ou posto específico. Ó. Conforme você coloca, você tem esse resultado a partir desse período, tá? E aqui também a mesma lógica do apagar por dia também. Então, ó, eu quero saber tudo que eu tenho para receber num posto específico, de um cliente específico ou todos, no período de 24 do 4 a 28 do 4. Coloquei aqui, ele traz aqui, ó, nesse caso eu tenho só R$500 para receber nesse período, do João de R$500 no dia 24 do 4. Então, é o seu relatório, uma estratificação do que você tem para receber. Vamos ver o que temos mais aqui. Aí eu criei aqui, ó, mais dois relatórios. Gastos por categoria, uma visão geral, tá? Sempre você vai filtrar ou todos os postos ou um posto específico, beleza? Regime de competência. Isso aqui é para você ter um histórico de como que estão os gastos por categoria, né? Então, por exemplo, como que está meu gasto com energia, com luz? Historicamente, gastei X, Y, está crescendo, está diminuindo. Então, uma visão geral mês a mês, onde você visualiza. Salários funcionários, está aumentando, está diminuindo com o tempo. Vale, material administrativo, enfim. Então, é uma visão de um ano específico, de um posto ou de todos, por categoria de despesas. Tudo que você lança lá. Tá? Então, aqui ele traz o valor total que você está gastando no ano de cada um e a representatividade. Por exemplo, os meus maiores gastos nessa categoria são de aluguel, representa quase 60% aqui dos meus gastos. Obviamente que são dados fictícios, tá? Mas tudo isso aqui, Wanderlei, automático, tá? Tudo você só filtra, ele traz de forma automática. E um último relatório aqui, eu fiz aqui 1 litro de combustíveis vendidos. Olha que interessante, também por regime de competência. Então, naquelas bases de lançamento lá, ó, aqui, ó,
vendas de combustíveis no dia a dia ou no a prazo, ó, ou também no abastecimento interno, você tem a litragem, né? Quantos litros você está tirando do seu estoque. Esse relatório aqui nada mais é do que demonstra isso aqui, ó. Então, a gasolina comum, quantos litros eu vendi, quantos que saiu do meu estoque mês a mês. Então, aqui conforme você lança lá, você tem esse histórico, ó, fica legal. Então, em abril eu vendi, né, saiu 4.500 litros de gasolina comum, em maio 500, aditivado 590. Então, até para você gerar uma previsibilidade de compra, enfim, isso aqui tudo vem lá do lançamento, tá? Então, assim, Wanderlei, cara, a planilha ficou excepcional, tá? Ficou bem completa. Tudo que você precisa vai estar aqui, desde o cadastro, lançamentos, relatórios. Então, realmente ter esse cuidado no alimentar dela que você vai ver que os resultados vão vir de forma corretas e dinâmicas, tá? Então, esses vídeos aqui é justamente para você ter esse passo a passo de como utilizar, de como enxergar, beleza? Acredito que vai ajudar muito. E essa planilha é extremamente importante aí pro dia a dia, tá? Acho que vai te ajudar demais e com certeza vai te dar visões que você não tinha, tá joia?